Adolfo Constanzo, eles devem morrer gritando. Os perigos das seitas ocultistas e os assassinatos que as envolvem. Seitas ocultistas têm sido uma presença sombria na sociedade, envolvendo indivíduos em práticas obscuras e perigosas que frequentemente resultam em tragédias. Desde rituais macabros até manipulação mental, essas seitas representam uma ameaça real para a segurança e o bem-estar de seus seguidores e da comunidade em geral. Nos últimos anos, os casos de assassinatos associados a seitas ocultistas têm sido cada vez mais frequentes, chocando o mundo com a brutalidade e a perversidade de tais atos. Por trás dos véus de mistério e suposta iluminação espiritual, muitas dessas seitas escondem agendas sinistras que levam à violência e à destruição. Neste vídeo, vamos explorar os perigos das seitas ocultistas, analisar os sinais de alerta e oferecer orientações sobre como evitar ser vítima dessas organizações nefastas. É crucial estarmos informados e vigilantes para proteger a nós mesmos e aqueles que amamos dos perigos que essas seitas representam. Junte-se a nós nesta jornada para conscientização e prevenção. Mas enquanto eu solto a vinheta, já deixa o seu like e se inscreve no meu canal, lembrando sempre, para você e para quem é novo, que o sino de notificações é serventia da casa. Durante a década de 1980, um culto mexicano de magia negra foi responsável pelo assassinato sob tortura de até 23 pessoas durante rituais sangrentos. Estes assassinatos foram ordenados pelo líder do culto, Adolfo Constanzo, conhecido pelos seus seguidores como El Padrino. Os crimes foram cometidos numa fazenda em Matamoros, Tamaulipas, com vítimas oferecidas em sacrifícios humanos. Mais do que apenas um narcotraficante que se envolveu com feitiçaria, Constanzo também era um serial killer que adorava participar dos horríveis assassinatos cometidos em busca de favores ocultos. Quando membros do culto sequestraram um jovem estudante americano, isso significou o fim do grupo. No entanto, Constanzo fugiu, determinado a nunca ver o interior de uma cela de prisão. A descoberta macabra. Em março de 1989, Mark Kiltroy, de 21 anos, um estudante americano da Universidade do Texas, desapareceu durante as férias de primavera. Uma recompensa de $15 mil foi oferecida por informações e pelo retorno seguro do jovem. Com as autoridades americanas acompanhando de perto a situação, a polícia mexicana prendeu os suspeitos de sempre. Durante vários dias, 127 criminosos conhecidos foram presos e interrogados pela polícia de Matamoros. Esse processo frequentemente envolvia o uso de bastões de madeira e água gaseificada, misturada com molho picante, borrifados nas narinas do suspeito. Mas isso não produziu nenhuma pista. Nenhum dos detidos viu Mark Kiltroy, ele simplesmente desapareceu. Ao mesmo tempo que o desaparecimento de Mark Kiltroy, a polícia mexicana estava no meio de uma das suas, agora frequentes operações antidrogas, montando bloqueios de estradas e realizando varreduras aleatórias em distritos fronteiriços em busca de contrabandistas. Essas operações, muitas vezes tinham como objetivo deixar ilesos os ricos traficantes, concentrando-se em seus capangas e traficantes de drogas, de nível inferior. Um dos que estavam abaixo, na hierarquia, era Serafim Hernandes Garcia. O jovem de 20 anos era bem conhecido em Matamoros e era sobrinho e capanga do traficante local Hélio Hernandes Rivera. Rivera supervisionava um crescente grupo de tráfico de drogas e a família Hernandes tinha ligações com Juan Garcia Abrego, chefe do poderoso cartel do Golfo em Matamoros.
Durante uma dessas operações, Serafim passou por um posto de controle federale nos arredores de Matamoros em 1º de abril de 1989. Ele parecia alheio aos policiais uniformizados que montavam guarda na rodovia. Eles os perseguiram, e os traficantes de drogas pareceram ignorá-los, conduzindo a polícia em direção a uma fazenda em ruínas localizada nas proximidades. Os policiais fizeram uma busca rápida na propriedade, encontrando evidências de objetos ocultos e vestígios de maconha, e depois foram embora. Retornando 8 dias depois, com um grupo maior de policiais, a polícia prendeu Serafim Hernandes e outro traficante chamado David Serna Valdez, de Flart, e Sérgio Martinez Salinas, de Butterfly, de 23 anos, que trabalhava como Hernandes motorista. Sob custódia, os homens pareciam relaxados, quase desafiadores. Eles não podiam ser detidos, insistiram. Eles foram protegidos por um poder que estava acima da lei do homem. Eles permaneceram na prisão, e os detetives interrogaram um zelador da fazenda, Domingo Reyes Bustamante, que prontamente forneceu os nomes de outros membros do Sindicato do Tráfico de Drogas, Hernandes, que, segundo ele, eram visitantes frequentes do que era conhecido como Rancho Santa Helena. Ao mostrar uma fotografia do desaparecido Mark Kiltroy, o zelador admitiu que também era um visitante ocasional. Quando interrogado novamente, sob custódia, Serafim Hernandes admitiu abertamente ter participado do sequestro e assassinato de Kiltroy. Um deles, disse ele, entre muitos cometidos no ano passado, em Rancho Santa Helena. Os assassinatos, explicou Serafim, foram sacrifícios humanos, orquestrados para garantir proteção oculta para vários negócios de drogas. É a nossa religião, explicou ele. Nosso vodú. Ele disse aos seus interrogadores que o líder do culto era conhecido como El Padrino, o padrinho. Este homem era Adolfo de Jesus Constanzo, um mestre praticante da magia africana chamada Palo Mayombe. Foi Constanzo, afirmou Serafim, quem ordenou os assassinatos. Foi El Padrino quem torturou e sodomizou as vítimas antes de matá-las, e colheu seus órgãos para seu caldeirão ritual, para apaziguar Kadiempembe, o diabo em Palo Mayombe. Os detetives chocados decidiram retornar ao Rancho Santa Helena para investigar. Com Hernandes a reboque, eles revistaram o rancho em ruínas, e lá ele apontou de bom grado o cemitério do culto. Com uma pá, ele desenterrou o primeiro dos 12 corpos que haviam sido enterrados em uma fileira organizada. Todas estas vítimas eram homens, e alguns apresentavam sinais de terem sido mortos a tiro a queima-roupa, enquanto outros foram mortos a golpes de facão. Um dos corpos encontrados foi o de Mark Kiltroy, com o crânio aberto e o cérebro desaparecido. Num galpão próximo, a polícia encontrou o caldeirão de ferro fundido do culto, conhecido como Inganga. Estava transbordando de sangue, restos de animais, e 28 paus, que eram os palos do Palo Mayombe. Estes foram usados pelos discípulos de Constanzo para se comunicarem com espíritos na vida após a morte. A polícia encontra o Inganga, ou caldeirão, de Constanzo. Após uma inspeção mais detalhada, a polícia encontrou, flutuando na panela, junto com aranhas, escorpiões e outros itens que não conseguiram identificar, os restos fervidos do cérebro de Mark Kiltroy. A polícia de Matamoros procurava agora um serial killer rico que comandava um grupo leal de membros de uma seita, bem armados e perigosos. Agora precisavam localizar Adolfo Constanzo, mas ninguém sabia o paradeiro do líder do culto. Adolfo de Jesus Constanzo, nascido em 1º de novembro de 1962, em Miami, filho de um imigrante cubano, de 15 anos, Adolfo de Jesus Constanzo foi o primeiro de seus 3 filhos, filho de 3 pais diferentes. Délia Aurora Gonzalez Del Valle fez com que Adolfo fosse abençoado por um sacerdote haitiano, de Palo Mayombe, quando ele tinha apenas 6 meses de idade. Ela aceitou o julgamento do pai, que acreditava que seu filho era um escolhido e destinado a grande poder.
Ainda jovem, Adolfo mudou-se com a mãe para San Juan, Porto Rico. Embora aparentemente ele tenha sido batizado como católico e até tenha servido por um breve período como coroinha, a fé sombria da família foi mantida em segredo, bem guardado. A mãe de Constanzo estava profundamente imersa no Palo Mayombe e começou a ensinar seu filho nos caminhos da magia negra e também confiou seu ensino a praticantes em San Juan e no vizinho Haiti. Em 1972, a família voltou para Miami, onde permaneceu, e Constanzo iniciou seu aprendizado em tempo integral com um padre haitiano em Little Havana. Délia Aurora Gonzalez Del Valle, também conhecida como Délia Rodrigues criminosa habitual, sua mãe foi presa 30 vezes por inúmeras e variadas acusações, que vão desde furto em lojas a invasão de propriedade, bem como condenação por fraude em cheques, roubo e negligência infantil. As acusações, no entanto, nunca pareceram persistir, e ela sempre escapou com liberdade condicional, atribuindo o fracasso da lei à sua religião mágica. Seus vizinhos sussurravam que Délia era uma bruxa e, embora ele tenha deixado uma série de casas alugadas em Miami vandalizadas, com manchas de sangue e cheias de restos de animais sacrificados, poucos falariam contra ela por medo de irritar aquela mulher estranha. Aqueles que o faziam frequentemente encontravam cabras ou galinhas sem cabeça à sua porta. Seguindo os passos de sua mãe, o adolescente Constanzo praticava pequenos crimes e passava seu tempo livre percorrendo os bares gays de Miami. Ele provou ser um péssimo aluno em qualquer coisa que não fosse magia negra, graduando-se perto do último lugar da turma do ensino médio e ingressou na faculdade, antes de abandonar o curso após um semestre humilhante. Ele tinha outros interesses mais obscuros, como aprender os segredos da bruxaria com seu padrinho. Frequentemente, ele se aventura a sair à noite para roubar túmulos, para abastecer o caldeirão do feiticeiro, e derramavam o sangue de animais sacrificados sobre bonecos de vodú, na tentativa de amaldiçoar seus inimigos. Para os praticantes de Palo Mayombe, não existe uma linha entre magia negra e branca, cabendo a cada praticante escolher o seu próprio caminho. O mentor de Constanzo era frequentemente abordado por traficantes de drogas, que confiavam nos princípios de sua religião amoral para proteger seus empreendimentos ilegais. Constanzo recebeu um sermão severo e conselhos inestimáveis de seu padrinho, que disse ao seu protegido: deixe os incrédulos se matarem com drogas. Nós lucraremos com sua tolice. À medida que seus ensinamentos continuavam, seus poderes também continuavam. Em 1976, sua mãe diria mais tarde, Constanzo começou a exibir poderes psíquicos, possuindo a capacidade de prever eventos futuros com incrível precisão. Em 1981, o então presidente Ronald Reagan foi baleado durante uma tentativa de assassinato por John Hinckley. Vários meses antes, Constanzo teria previsto o evento, proclamando àqueles que quisessem ouvir que Reagan sobreviveria aos ferimentos. Ele não teve tanta sorte em prever seu próprio destino, que incluiu 2 prisões por furto em uma loja em 1981, uma das quais envolveu o roubo de uma serra elétrica. 2 anos depois, Constanzo se comprometeu com Kadimpembe como seu santo padroeiro, a versão de Satanás em sua religião. Com a bênção do seu padrino, Adolfo Constanzo dedicou-se inteiramente ao culto do mal, com fins lucrativos. Em sua iniciação final, seu mentor, empunhando a faca, esculpiu símbolos místicos na carne de Constanzo, em uma cerimônia ritual de cicatrizes. No clímax da cerimônia, ele proclamou: minha alma está morta, não tenho Deus. O ocultista. Em 1983, Constanzo foi para a cidade do México, em busca de um trabalho de modelo, e lá passava seu tempo livre, lendo fortunas com cartas de tarô, na infame Zona Rosa, o ponto de encontro popular da cidade, para prostitutas. Antes de retornar a Miami, Constanzo conheceu e recrutou seus primeiros discípulos, Martim Quintana Rodrigues, o médium homossexual, Jorge Montes e Omar Ochoa.
Ochoa tinha uma obsessão pelo ocultismo desde os 15 anos, e logo Constanzo seduziu Quintana e Oria, declarando um como seu homem e o outro como sua mulher, dependendo de seu capricho romântico do momento. Não demorou muito para que Constanzo voltasse, em tempo integral, para a cidade do México, em busca do que sua mãe chamava de novos horizontes. Em meados de 1984, ele dividia uma casa com suas duas amantes, e começou a reunir outros seguidores, à medida que sua reputação de mágica se espalhava pela cidade. Foi sussurrado que Constanzo leria o futuro. Como parte de suas novas perspectivas, ele ofereceu limpezas, rituais para aqueles que sentiam que os inimigos os haviam amaldiçoado. Adolfo Constanzo, sempre em busca de uma grande oportunidade, Constanzo transformou seu talento em um negócio. Localizados após sua morte, os diários de Constanzo documentam seus 31 clientes regulares, alguns dos quais pagaram até $4.500 por uma única cerimônia. Ele criou um cardápio para animais de sacrifício, com galos custando $6 a cabeça, cabras por 30, jiboias por 450, zebras adultas por 1.100 e filhotes de leão africanos, listados por 3.100 cada. Seguindo os ensinamentos de seu mentor na Flórida, Constanzo cortejou traficantes de drogas ricos, oferecendo seus serviços para ajudá-los a garantir remessas e reuniões de negócios com base em suas previsões mágicas. Por esta altura, Constanzo tinha desenvolvido a sua própria versão do palo mayombe, combinando-o com elementos das religiões mexicanas. Mais tarde, encontrada na fazenda usada para os assassinatos, a polícia encontrou uma estatueta da santa popular mexicana, Santa Muerte, ou Santa Morte. Pelo preço certo, ele ofereceu a magia lançada que, segundo ele, tornaria os gangsters e seus capangas invisíveis para a polícia, bem como a prova de balas contra seus inimigos. Não se sabe se Adolfo Constanzo acreditava em tais disparates, mas os seus clientes rapidamente se convenceram dos seus poderes e desembolsaram milhares de dólares para garantir a sua proteção. Muitos destes traficantes de drogas vinham de origens camponesas mexicanas e cresceram ouvindo histórias de bruxaria e estavam fortemente inclinados a acreditar nas suas palavras. Em seus livros, Constanzo registrou como um negociante na cidade do México, pagou a ele a quantia de $40 milhares por seus serviços mágicos durante 3 anos. Ao cobrar taxas tão caras, Constanzo entendeu que seus clientes exigiriam um show. Ele estava plenamente consciente dos perigos de perturbar homens tão violentos. Em meados de 1985, Constanzo e 3 de seus discípulos invadiram um cemitério, na cidade do México, em busca de restos humanos, a fim de iniciar seu próprio enganga, ou caldeirão sangrento. O jovial e charmoso Constanzo se comportava com um certo toque de mistério, que era poderoso o suficiente para atrair um setor representativo da sociedade mexicana para o seu lado. Seus numerosos seguidores eram de diversas esferas da vida e incluíam modelos, um médico, um especulador imobiliário e vários artistas travestis de boates. Um dos aspectos mais curiosos do novo empreendimento comercial de Constanzo foi o apelo que ele parecia gerar para os altos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Pelo menos 4 que aderiram ao culto de Constanzo, na cidade do México, eram membros da Polícia Judiciária Federal. Um deles, Salvador Garcia Alarcón, era comandante encarregado das investigações de narcóticos. Florentino Ventura Gutierrez, aposentado dos federais, para chefiar a filial mexicana da Interpol, foi outro adepto. No México, o suborno faz parte da vida cotidiana, em todos os níveis de aplicação da lei, e os agentes federais, às vezes servem como pistoleiros contratados para os traficantes. A corrupção tornou-se parte integrante da sociedade. No entanto, a devoção demonstrada pelos discípulos de Constanzo parecia ser mais profunda do que a simples ganância.
Fardados e não uniformizados, esses policiais, que ocupavam cargos importantes no âmbito das forças policiais mexicanas, adoravam Constanzo como um deus menor, que afirmava ser um canal vivo para o mundo espiritual e um servo fiel de Kadiempembe. Eu fico por aqui, deixa a sua opinião nos comentários.